Boa noite a todos e a todas. Estou muito feliz em estar aqui hoje, abrindo esse evento, com muita alegria, né? O tema é Cláusulas compromissórias em contratos sociais, enfoque em empresas familiares, limites da arbitrariedade objetiva. Eu queria agradecer primeiramente a 12ª subseção da OAB, na pessoa do nosso presidente, Dr. Luiz Vicente, agradecer ao Dr. André Geia, presidente da nossa Comissão de Cultura e Eventos, a Rosana, que é a nossa secretária e que ajuda a gente a organizar todos esses eventos, sempre disposta, a Comissão de Arbitragem, na pessoa do presidente, Dr. Luiz Guilherme, e aos nossos convidados, Dr. José Rubens, Dr. Gustavo, agradeço por estarem aqui conosco. E eu vou começar falando um pouquinho do currículo do Dr. José Rubens. Dr. José Rubens Hernandes, advogado desde 1986, sócio fundador do escritório Hernandes e Ferreira Advogados, com atuação nas áreas empresarial, trabalhista e tributária, especialista em Direito da Empresa e Economia pela FGV, mestre em Direito Processual Civil pela Pontífica Universidade Católica de Campinas, mestre em Direito Processual Civil Coletivo pela UNAERP, professor convidado da FAAP e da EBJUR, idealizador e coordenador do Sucessão Legal, EAD com expertise em planejamento sucessório. Boa noite, doutor José Rubens. Boa noite, Gisele, muito obrigado. Dr. Gustavo Saad Diniz é advogado, professor de Direito Comercial da USP, em Ribeirão Preto, doutor e livre docente em Direito Comercial pela USP e mestre pela Unesp. Boa noite, doutor Gustavo, sejam bem-vindos. Obrigado, doutora Gisele, obrigado pelo convite. E eu abro a palavra primeiro para o doutor José Rubens. Pode prosseguir. Gisele, muito obrigado, primeiramente, a você pelo convite de estar aqui hoje com o Dr. Gustavo também, um dileto colega, professor, advogado também, militante. E um honroso convite da gente estar conversando sobre um ambiente, sobre um assunto que ele precisa ser mais aprofundado, justamente no direito da empresa e principalmente no direito na empresa familiar, no ambiente da empresa familiar, que é onde está aí mais de 90% da economia do país todo focada. Eu cumprimento também a diretoria da 12ª subseção, a pessoa do Dr. Luiz Vicente Correia, cumprimento também o Dr. André Geia, a quem muito considero também, a todo o pessoal da estrutura da 12ª subseção, e parabenizo aí pela iniciativa, né, de estar empreendendo aí vários temas, várias jornadas de assuntos que são assim de muito interesse de toda a advocacia. Acho que eu já posso fazer uma pequena introdução do nosso tema, né, Gisele, para a gente já não ter que voltar para mim, depois o doutor Gustavo já segue e a gente vai acompanhando ele. Pode ser. O que a gente percebe no contexto do direito da empresa é que há um ranço ainda, uma dificuldade, né, de se estabelecer a cláusula arbitral. E a gente percebe que isso é um pouco também do comodismo de quem elabora os estatutos, os atos constitutivos das sociedades, das empresas, porque isso, apesar de exigir o visto de advogado na constituição de uma sociedade empresária, de um ente com personalidade jurídica, a gente percebe que isso passa muitas vezes por escritórios de contabilidade e passa pela ferramenta Ctrl+C, Ctrl+V. As pessoas muitas vezes nem perguntam, né, qual o tipo societário mais adequado. O contador acaba passando o tipo que a ele é o mais interessante para enquadramento tributário, às vezes, para colocar aquela empresa no Simples Nacional ou para fazer um lucro presumido, e a gente vê que a maioria, às vezes, até foge aí do lucro real, que é um regime mais trabalhoso, mas é um regime mais próximo da realidade. Ele é mais fiel à realidade, mas é preciso de muito cuidado para optar por ele. A gente percebe que nesse Ctrl+C, Ctrl+V, as pessoas às vezes acabam celebrando contratos de sociedade, no caso das limitadas, ou aderindo
a sociedades estatutárias como uma SA, sem saber direito ali como vão ser resolvidos os conflitos. E o contrato social, a gente vem dizendo isso de longa data, ele é, né, a regulação do casamento entre os sócios, porque a sociedade é verdadeiramente um casamento entre pessoas unidas por um escopo comum, que é o cumprimento daquele objetivo social, aquele empreendimento, visando, claro, o lucro. Então, quando a gente percebe que há um caminho mais especializado, um caminho mais rápido, um caminho que tem um contexto objetivo muito forte, que é o contexto que o Dr. Gustavo vai nos abordar com muita profundidade. A gente percebe, então, que nós temos que olhar de uma maneira um pouco diferente para passarmos a adotar esses caminhos para que nos conflitos as sociedades não sofram tanto, para que elas consigam sobreviver aos conflitos humanos e passar ali pela turbulência, às vezes, do litígio, que pode ser, às vezes, um litígio que vai ser resolvido na instância arbitral ou, às vezes, dependendo, com uma cláusula escalonada, numa instância de mediação antes. Então, olhando essa questão da arbitragem e até das cláusulas escalonadas, a gente percebe que há um contexto muito bom para se praticar isso no direito da empresa, que é justamente a previsibilidade, as possibilidades de conflitos e como serão solucionados. E, para isso, não temos aqui autoridade maior e melhor do que o Dr. Gustavo Sá de Diniz, que é um apaixonado pelo assunto e certamente vai nos trazer aí os cenários que são os mais objetivos possíveis para a solução desses conflitos, e não aqueles que dependem realmente de elucubrações, de decisões, né, das mais variadas, mas são situações mais claras, mais simples de serem resolvidas. Então, doutor Gustavo, é uma honra estar aqui com o colega, com o doutor, e fique à vontade, então, para explorar esse tema tão interessante, tão peculiar. Eu agradeço imensamente ao Dr. Rubens pela apresentação e pelo encaminhamento, mas antes até de começar, não posso deixar de agradecer, primeiramente, à Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Ribeirão Preto, meus cumprimentos ao presidente, meus cumprimentos às comissões e a essa Casa de Cidadania que espalha conhecimento e sempre nos acolhe muito bem. Então, fica meu agradecimento, inclusive pelo convite e oportunidade. Também aproveito para cumprimentar a doutora Gisele, com quem tenho trocado algumas ideias de arbitragem, e a gente tem tentado fazer evoluir um tema tão importante, tão relevante. Muitas vezes a gente pode até dizer que está meio na moda, mas é uma moda que ainda precisa pegar e ainda precisa ser utilizada. Eu escutei isso do meu estimado amigo e professor Cristiano Zanetti, que a arbitragem em breve vai ser mais ou menos como cartão de crédito. Muitos nos anos 70 não acreditavam nele, mas de repente hoje é uma coisa muito comum, né? Uma prática contratual muito comum. Creio que a arbitragem uma hora vai chegar nesse ponto também. Mas é para isso que a gente está aqui, para esse tipo de debate, para esse tipo de discussão, de evolução e, por que não, de convencimento da importância da arbitragem, da forma como ela pode ser conduzida. E quando nós escolhemos esse tema, juntamente com o Dr. Rubens, para demonstrar a utilidade prática, para demonstrar como os advogados podem se valer da estratégia da arbitragem para uma boa solução de contendas, né? Então, essa escolha nossa tem a ver com o dia a dia, tem a ver com a possibilidade de solução de controvérsias de forma célere. E em empresas familiares, permitam-me dizer, não há digamos assim, um contexto mais pertinente de utilização da arbitragem do que esse, né? Porque muitas vezes em famílias empresárias o familiar quer que a empresa quebre, mas não quer na mão do outro familiar. E eles vão para a justiça e fica com aquela coisa liminar para cá, liminar para lá. Quem tem mais possibilidade vai para o tribunal, chega no tribunal, aquela troca de memoriais para lá, para cá, sustentação oral, que às vezes o desembargador nem olha para sua cara, porque para o juiz se deixa solto
contendas societárias, especialmente contendas societárias familiares, soam a picuinha, né? Então, dentro de um cenário como esse, você instabiliza não somente a família, como uma organização empresarial e todas as pessoas do entorno daquela organização empresarial. Por isso, eu queria novamente agradecer pela oportunidade de falar de um tema dessa relevância e trocar essas ideias com a doutora Gisele e especialmente com o doutor Rubens, de quem venho conhecendo o trabalho e admirando cada vez mais. Me permitam também cumprimentar todos e todas que estão nos assistindo, colegas, advogados, advogadas, estagiários, estudantes de direito, e os que vão nos assistir, porque a aula, naturalmente, essa palestra, essa nossa troca de ideias, naturalmente fica gravada para quem quiser. Eu separei essa minha pequena análise em 4 pontos, basicamente, de estruturação do que eu quero chegar no ápice da análise da arbitrabilidade objetiva. Mas antes de chegar nela, é preciso primeiro dizer que nós talvez já tenhamos superado uma fase de reconhecimento da arbitragem. Então, não dá mais para ficar em palestras de arbitragem falando que é um procedimento bom, que ele é vantajoso, fica comparando a arbitragem, o custo da arbitragem de um lado com o custo do judiciário de outro, põe tabela de custas da arbitragem, tabela... Eu acho que isso já foi. A arbitragem já está estabelecida, já está reconhecida desde o julgamento da sentença estrangeira 5206 pelo STF, esse assunto já foi resolvido. Então, a gente pode dar um passo além para perceber que a arbitragem acaba sendo, com a boa estruturação de câmaras adaptadas à realidade econômica local, a arbitragem pode ser uma estratégia de emancipação de comunidades econômicas locais que podem se resolver e resolver os seus problemas e as suas contendas de forma rápida, ágil e com menor efeitos autodestrutivos, que muitas vezes um litígio com muita delonga acaba gerando. E em matéria societária, isso adquire uma agudez maior ainda, porque uma contenda societária, a atividade empresarial, ela tem um tempo, e é um tempo do dia a dia, o tempo das urgências, o tempo das necessidades da atividade empresarial. Não é à toa que a gente tem um livro, chama de livro diário, que é diário, as coisas acontecem o tempo inteiro, que muitas vezes não combina com o tempo do Poder Judiciário, que é outro. E aqui também não cabe mais, dentro de análise de arbitragem, ficar somente falando das desvantagens do judiciário. São entidades parceiras, a arbitragem com o judiciário, elas andam juntas. Afinal de contas, o exequatur de sentenças arbitrais ainda é obtido lá dentro do judiciário. Então, elas andam em conjunto, não dá mais para ficar falando, mas veja bem, o judiciário é desvantajoso, por isso... Não é esse o caso. O caso é que, em contendas societárias de empresas familiares, muitas vezes a vantagem é solucionar de forma rápida pela arbitragem, evitando esses efeitos autodestrutivos que venho relatando, né? Então, essa emancipação de comunidades econômicas por meio da arbitragem pode ser bastante salutar para a cidade. E uma cidade como Ribeirão Preto, com a dimensão econômica e relevância econômica que ela tem, e projeção regional, não pode deixar de ter câmaras, e aqui é no plural mesmo, câmaras arbitrais que possam receber essas contendas, médias e pequenas, inclusive. E eu não estou falando só de contendas grandes, porque, naturalmente, empresas grandes podem buscar a solução de suas controvérsias fora, em câmaras arbitrais fora, mas, inclusive para empresas médias e pequenas, porque vale a pena. Tá? Vale a pena, não é à toa essa afirmação. E ela é baseada em 2 fundamentos. Primeiro, buscando na ONU, que tem o seu braço, a UNCITRAL, que tem estudos muito avançados de recomendação da chamada arbitragem expedita. Arbitragem rápida, barata, adaptada para a realidade econômica, porque isso é fundamental. Uma arbitragem não adaptada para a realidade econômica de uma comunidade significa uma não solução, né? Significa uma não arbitragem, significa uma armadilha
para a parte. Então, os advogados têm que ter esse conhecimento e essa ciência de que se coloca uma cláusula compromissória de arbitragem e elege uma determinada Câmara, ele tem que saber se aquela Câmara terá custos compatíveis com a demanda envolvida, com o caso, com o contrato que está sendo discutido, ou mesmo com a estrutura societária que está sendo debatida. Porque se você tem uma pequena sociedade familiar, com faturamento, como o doutor Rubens disse, de sociedade de faturamento adaptado ao simples, né? Pequena e microempresa, e você põe uma cláusula compromissória de arbitragem elegendo na Câmara da Fiesp, vai ficar incompatível. Vai ficar incompatível. E aqui não é demérito, por favor, nas principais câmaras do país, só tem grandes e admiráveis juristas que por lá passeiam. A questão é que não é compatível, então é uma não arbitragem, é uma não solução de controvérsia. Por isso que as câmaras precisam se adaptar, inclusive para essa situação de arbitragens expeditas que possam ser adequadas economicamente para aquelas contendas que lhes são expostas, né? Isso é uma recomendação, inclusive, de órgão econômico da ONU. E não somente isso, há um outro ponto também, a gente precisa fazer um meia-culpa. Eu conduzi uma pesquisa muito boa, muito interessante, feita por aluno lá na Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão, né? E ele fez uma análise sobre arbitragem para pequenas empresas. Isso, inclusive, resultou em um artigo publicado, o nome dele é Caio, publicado pelo Caio na revista de arbitragem, sobre arbitragens em pequenas empresas. E ele fez um levantamento extremamente interessante para verificar onde estão os nós, onde estão as resistências à arbitragem. E ele acabou constatando o seguinte: a resistência não está na parte, que desconhece, a resistência não está no contador, que, em geral, não desconhece isso, ele quer ambos querem a resolução rápida do problema. A identificação por meio de metodologias de pesquisa e entrevista acabou sendo de que a resistência está nos próprios advogados, por uma série de fatores. Uma série de fatores. O primeiro deles, que nas faculdades de Direito, a disciplina de mediação e arbitragem é muito pouco incentivada, se não tem na grade, às vezes é disciplina optativa, e ela não incute no aluno, desde os bancos da faculdade, a cultura da arbitragem. Porque atuar em arbitragem é diferente de atuar dentro do Poder Judiciário, com essas alternativas de recurso e protelações e chicanas das mais diversas colorações. Deixa esse capítulo para lá. A questão é que na arbitragem, a atuação do advogado é diferente, porque as partes precisam colaborar para a solução. E alcançar isso é alcançar por meio de uma cultura incutida desde os bancos de faculdade. Não é simples. Não é simples. Tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto também é que o advogado precisa enxergar que dentro de um procedimento arbitral, ele vai obter resultados econômicos interessantes para ele também, porque ele liquida rapidamente a controvérsia, recebe de forma mais rápida. Óbvio que aqueles que recebem por hora, aqueles que recebem por mês e que alongam o pacto de honorários vão sentir certa dificuldade nisso, mas isso não combina com a realidade econômica, as necessidades que a advocacia tem que apresentar hoje para os seus clientes. Então, esse é um ponto muito importante de autorreflexão para que se adote o procedimento. E digo mais, há um outro ponto também que as próprias câmaras de arbitragem precisam prestar atenção. E eu já tive controvérsia nesse sentido, na posição de árbitro, e foi extremamente delicada a posição, porque, num determinado momento, o advogado pediu a condenação em honorários sucumbenciais. É cabível honorário sucumbencial no âmbito da arbitragem? Se o regulamento da Câmara assim não o prevê, não. Porque você pode estar cometendo uma ilegalidade. Então, o regulamento tem que prever, as partes têm que pactuar isso. Então, a falta de sucumbência dentro do procedimento de arbitragem acaba sendo um outro foco de resistência que a gente identifica efetivamente no procedimento arbitral. Agora, um outro pressuposto de ordem genérica também é essa necessária, como antecipei, interseção entre Poder Judiciário e arbitragem. E essa interseção se dá principal e especialmente porque, repito, o exequatur
de uma sentença arbitral se dá no âmbito do Poder Judiciário. Mas não é só. Muitas vezes, também, a própria proteção cautelar do procedimento arbitral se dá no âmbito do Poder Judiciário. Porque a lei de arbitragem, no artigo 22A, prevê expressamente a possibilidade de tutelas de urgência para garantir a efetividade do procedimento arbitral. O árbitro pode dar liminar quando começou o procedimento, mas quem executa é o juiz. Agora, antes de começar o procedimento, é facultado às partes pleitearem liminar ou pleitearem tutela de urgência de natureza cautelar para proteger o procedimento arbitral, obtendo um arresto, obtendo uma protesto contra alienação de bens, qualquer que seja a proteção que vocês quiserem imaginar de natureza cautelar. Então, essa interseção entre os dois é muito interessante, muito importante. Eu convido a todos, então, a pesquisar, inclusive, o processo é público, a arbitragem vai ser sigilosa, mas foi aberto publicamente o processo do caso Gol e Smiles, uma discussão muito interessante de conflito de interesse em matéria societária, com financiamento da Gol pela Smiles aí nesse contexto de pandemia. E houve o ajuizamento de uma tutela cautelar protetiva, justamente, do procedimento arbitral por meio desse expediente. Né? Então, essa interação, inclusive reconhecida pela STJ no recurso especial 1.297.974, vou repetir, 1.297.974, acaba sendo bastante importante para que a gente tenha a compreensão de que judiciário e arbitragem andam irmanados. Tá? Outra análise, e aí eu entro no segundo ponto do que eu queria comentar, é a necessidade do advogado, quando exposto à necessidade de encaminhar para uma arbitragem em matéria societária, que o faça por meio da redação de uma boa cláusula compromissória de arbitragem, porque isso também pode ser uma armadilha. A primeira armadilha é você remeter para uma Câmara de vulto incompatível com a natureza econômica do litígio. E as câmaras precisam adaptar, as que assim querem se pôr no mercado, adaptar a realidade econômica onde estão inseridas, com tabelas de honorários de árbitros e custos da arbitragem que sejam compatíveis com as demandas. E esse escalonamento pode ser muito interessante, essas alçadas podem ser muito interessantes, inclusive para convencer as partes e estimular as partes a aderirem a um procedimento arbitral. Então, primeiro é isso, a questão econômica. Segundo, evitar cláusulas patológicas, cláusulas abertas. Eu já tive que dar parecer em caso em que a cláusula era a seguinte: as partes resolverão suas controvérsias por arbitramento. E aí? O que fazer com um negócio desse? Por arbitramento. Esse arbitramento é arbitragem? Esse arbitramento, naturalmente, a interpretação do todo do negócio permitiu encaminhar para a abertura de arbitragem. Mas uma abertura de arbitragem também patológica, porque eu começo ela pelo artigo 7º da lei com o pedido judicial de nomeação de uma Câmara. Então, eu já começo mal, eu já começo indo para o judiciário logo de cara, né? De forma atravancada. E vejam, isso não é também somente em contendas pequenas. A maior contenda societária arbitral que tivemos no país envolveu a Odebrecht. Um pouco antes, inclusive, de questões de Lava-Jato, que não importa a gente entrar aqui. Mas a cláusula compromissória da Odebrecht era altamente patológica. Eles ficaram por anos debatendo se tinha que instaurar arbitragem ou tinha que ir para o judiciário primeiro. Tá? Então, não é também de todo... não deixa de ser também estratégia, muitas vezes, dos advogados, uma cláusula dessa natureza. Tá? É possível ainda, além das patologias, que se encontrem cláusulas escalonadas. Então, antes de chegar na arbitragem, passar pela mediação. Eles chamam isso de cláusula med-arb. Né? É possível, desde que fique bem redigido. E quando eu falo em boa redação, é uma cláusula completa, uma cláusula cheia, que indique a possibilidade de realização do procedimento arbitral na Câmara tal, especificando qual a Câmara, sujeito ao regulamento justamente dessa Câmara, permitindo que seja uma arbitragem expedita, de modo que as partes aceitam a nomeação de um único árbitro. Então, eu vou reduzindo os custos e acelerando o procedimento.
Tá? Isso normalmente se faz prudente para que se evite justamente a discussão da cláusula compromissória. E outra questão importante também, que deve estar presente nessa redação de cláusula compromissória, é evitar ou deixar explícito se a equidade faz parte do julgamento. Porque em matéria societária, se você traz a equidade, ela traz uma série de aspectos. E você pode pegar um árbitro que vai julgar com equidade, dizendo, olha, o familiar não pode brigar, né, doutor Rubens? A coisa é por aí, o familiar não pode brigar desse jeito, desonra a memória do fundador da companhia, se nós estamos em segunda geração de uma empresa familiar, desonra a memória do fundador, então precisamos resolver assim, nenhum nem outro, corta o filho no meio numa justiça salomônica aí, vamos resolver. Então, esse tipo de situação em direito societário, a solução de controvérsias por equidade, e a lei o permite, nos artigos 3º e 4º, se eu não me engano, nesse sentido, precisa ser vedada ou expressamente autorizada no contrato, para se evitar, muitas vezes, a solução incerta, a solução problemática. E o árbitro está preso à lei, ao julgamento pela legislação. Ele não pode usar a teoria geral do direito, encontrado não sei aonde, no meio da rua, não tem esse tipo de coisa. A arbitragem, para evitar a nulidade, e esse é o grande objetivo de um árbitro, evitar a nulidade de sua sentença arbitral, ele tem que seguir a legislação, salvo se a lei autoriza o uso da equidade. Tá? Aí eu caminho para o terceiro ponto das minhas análises em matéria de empresas familiares, que diz respeito à arbitrabilidade subjetiva. Quanto à arbitrabilidade subjetiva, eu tenho o foco nas pessoas que podem ser envolvidas no procedimento arbitral. Quem vai entrar nessa trama, nesse grande teatro arbitral para a solução da controvérsia? Né? E aqui, normalmente, eu tenho soluções envolvendo sócios e sociedade. Né? Então, a cláusula compromissória de arbitragem, todas as controvérsias, pode estar presente, isso é importante, no contrato social, no estatuto, pode estar presente no acordo de sócios, no acordo de acionistas. Tá? Daqui a pouco eu volto sobre a amplitude disso, mas uma cláusula assim redigida, todas as controvérsias envolvendo as partes, os sócios e a sociedade serão resolvidas pela Câmara tal, né? Em língua portuguesa, não se admite a arbitragem, será uma arbitragem expedita, nomeando um árbitro, enfim, com a redação completa desse texto. Agora, vai envolver quem? Em princípio, sócios e sociedade. Tá? Isso vale, por exemplo, também para uma cooperativa. As cooperativas podem lançar em seus estatutos cláusulas compromissórias de arbitragem para solucionar questões envolvendo, por exemplo, eliminação de sócios, e lá a exclusão de sócio é chamada eliminação na lei. Né? Então, a eliminação de sócios, a demissão, pagamento de cota, quanto vale, enfim, essas coisas podem estar em cláusulas compromissórias de arbitragem. Mas também, aí a gente começa a complicar um pouco quando a gente expande a análise de uma cláusula compromissória de arbitragem para grupos. Né? Se eu tenho um grupo de sociedades e a cláusula está prevista no contrato de uma das sociedades, eu posso estender para as demais aquela cláusula compromissória de arbitragem. Tá? Nós tivemos um trabalho, uma dissertação de mestrado sobre esse assunto lá na faculdade da USP, em Ribeirão, e foi bem interessante as análises feitas pela aluna, agora eu não me recordo o nome, ela foi orientada pelo professor Fernando Gajardoni, que é um fantástico professor de processo civil e arbitragem. E essas análises que ela fez incluíam uma interpretação favor arbitratis, a favor da arbitragem, e estendendo os efeitos da cláusula compromissória para outras unidades de um grupo econômico. Tá? Porque a controvérsia assim o permitia. Era uma controvérsia envolvendo, por exemplo, a apuração de haveres dentro do grupo. Então, a controvérsia permitia, as controvérsias dessa natureza permitem a extensão de efeitos da cláusula compromissória de arbitragem para outras empresas de um grupo econômico familiar. Isso, às vezes, vale se eu estou diante de holdings familiares e uma das holdings, ou a holding central, perdão, que recebe outras holdings,
tem a cláusula compromissória. Então, as demais sociedades, os demais sócios da família que estão alocados nas demais holdings, serão, de algum modo, atingidos por aquela cláusula compromissória. Tá? Então, a extensão de efeitos pode ser obtida e, naturalmente, precisa interpretar o caso, analisar a situação a miúde para verificar essa possibilidade. E para terceiros? Essa é uma questão importante. Eu não estou falando mais de grupo, agora estou falando de terceiros. Em empresas familiares, não é incomum que a gente tenha problemas envolvendo, por exemplo, a sucessão, a morte do sócio e a chegada dos seus sucessores. E na chegada dos sucessores, se eu estou diante de uma sociedade limitada, por exemplo, os demais sócios recusam o ingresso dos herdeiros do falecido. Como é que eu vou lidar com uma situação de apuração de haveres conflituosa? Né? A cláusula compromissória de arbitragem, que está lá no contrato social da sociedade limitada, pode ser estendida para os herdeiros? É válida aos herdeiros? Né? Há interpretações que sim, porque o espólio está envolvido. Há outras interpretações, e aí vem uma recomendação aos colegas advogados que forem atuar nesse assunto, em acordos de sócios, colocar que aquele acordo é irrevogável e retratável e que se estende para herdeiros e sucessores. Então, essa extensão para herdeiros e sucessores, e normalmente busca-se a ciência do herdeiro e sucessor para que essa extensão produza efeitos plenamente, nem nada se argua, mas se não tem essa previsão expressa, há um entendimento muito interessante de um professor também lá da faculdade, estimado professor Alessandro Irata, que tem uma tese extremamente sofisticada, que diz respeito às relações contratuais fáticas. Tá? Então, eu tenho aí a possibilidade de constatar a existência de uma relação contratual fática que se estende, ou que estende efeitos às demais pessoas afetadas de algum modo por aquela cláusula de irrevogabilidade e efeitos produzindo para os herdeiros e sucessores. Isso pode trazer impactos também para a discussão de divórcio. Né? Se estende a cláusula compromissória num divórcio de sócio, quer dizer, o critério de valuation de uma sociedade, se ele pode ser estendido ao cônjuge, né? Então, estendendo esses efeitos. Mas, espera lá, divórcio pode ser matéria objetivamente arbitrável? Então, eu entro no quarto ponto da minha exposição. A arbitrabilidade objetiva está intimamente ligada, e esse é o grande limite, à disponibilidade do direito envolvido. A disponibilidade do direito envolvido. Então, percebam, a causa de um litígio é o contrato. A arbitragem é só o seu efeito. A arbitragem é o efeito. Limitada esse efeito à disponibilidade do direito. Então, o divórcio em si, em se tratando de um direito ligado ao estado da pessoa, no divórcio em si eu não resolvo por arbitragem. Não dá. Todavia, a partilha, pode ser que as partes pactuem uma cláusula compromissória de arbitragem para a solução da partilha. Pode ser que, num acordo de sócios, com a cláusula de irrevogabilidade e extensão a herdeiros e sucessores e cônjuge, com a ciência do cônjuge, eu consiga estender o efeito do pagamento dos haveres num eventual divórcio para a arbitragem. Quer dizer, o divórcio se opera no âmbito judicial, mas a partilha na arbitragem. Isso pode ser interessante, porque se tem uma matéria que tumultua o dia a dia de uma sociedade, é justamente o divórcio do sócio. Né? E uma questão que é, talvez, polêmica e não tão bem resolvida ainda pelo STJ, diz respeito à valorização das cotas realizada, ou ocorrida, melhor dizendo, ocorrida após o casamento celebrado com comunhão parcial de bens. Ou seja, trocando em miúdos, o casal, casado na comunhão parcial de bens, a esposa tinha participações societárias antes do casamento. E essas participações societárias se valorizam depois do casamento. E aí? A valorização é partilhável? É comunicável?
Tá? Tem entendimentos do STJ no sentido que, se for um fenômeno meramente econômico, não é partilhável. Todavia, dentro desse fenômeno econômico, a gente tem certas situações, como, por exemplo, a produção de lucros pela sociedade. Os lucros não são fenômeno econômico. E ainda que venham posteriormente ao casamento com cotas, com casamento de comunhão parcial, mesmo que sejam cotas anteriores ao casamento, é possível entender que os lucros podem ser partilhados. Assim como valores, por exemplo, decorrentes de aportes feitos pelo sócio posteriormente ao casamento. Então, esse tipo de valorização e avaliação, aí sim, valuation, tem que ser resolvido e pode ser resolvido dentro de uma arbitragem, porque isso instabiliza por completo uma sociedade, né, uma atividade empresarial familiar. E esse é só um exemplo, mas a gente tem outros. Se a gente pegar uma estrutura societária e analisar ela dentro dos 3 blocos que eu entendo de organização de regramentos, a gente acaba sendo remetido a uma variação enorme, uma variabilidade enorme de demandas que podem ser resolvidas por meio da arbitragem. Se a gente pega, então, litígios no âmbito da organização societária, em que envolve o relacionamento entre os sócios e a sociedade, né? Eu tenho litígios, por exemplo, ligados à resolução da sociedade quanto a um sócio, que, no Código de Processo Civil, virou a dissolução parcial da sociedade. Então, na arbitragem, essas matérias podem ser resolvidas. Então, apuração de valores devidos aos herdeiros do falecido, já falei bastante. A apuração de valores devido ao sócio que quer se retirar. Se o contrato social ou o acordo de sócios não resolve bem o critério de pagamento, critérios contábeis, critérios patrimoniais, fluxo de caixa descontado, qualquer que seja o critério, se isso não fica bem resolvido no acordo de sócios, pelo CPC, vai para o juiz. Agora, na arbitragem, será o árbitro a definir critérios. Agora, eu posso nomear um árbitro que conheça a fundo esse tipo de critério, esse tipo de solução de controvérsia para pagamento daquilo que seja efetivamente justo. Então, as controvérsias envolvendo resolução da sociedade quanto a um sócio podem muito bem ser resolvidas por meio da arbitragem, com aplicação supletiva aí, do Código de Processo Civil no que pertine à dissolução parcial da sociedade. Tá? Agora, uma outra discussão ainda envolvendo esse relacionamento entre os sócios é a compreensão da cláusula compromissória de arbitragem inserida dentro do contrato social, ou estatuto, como queiram, e dentro do acordo de sócios, ou acordo de acionistas, como queiram. Se eu tenho uma cláusula compromissória de arbitragem inserida no contrato social, a extensão dela é para os sócios como um todo. Sócios ingressantes, inclusive, porque aderiram àquele projeto. E há um grande debate entre processualistas e comercialistas discutindo a extensão de efeitos dessa cláusula para sócios. É uma questão que já está mais ou menos resolvida, não vou entrar nela. Agora, se o acordo, se a cláusula compromissória está somente no acordo de acionistas ou no acordo de sócios, a extensão de efeitos dela vai ser para os sócios que aderiram ao acordo de acionistas. Então, é preciso muita cautela e muita análise no local de inserção, no locus onde você vai inserir a cláusula compromissória de arbitragem para a obtenção de efeitos de solução da controvérsia. Porque não necessariamente as mesmas pessoas que estão no acordo são aquelas mesmas pessoas que são sócias. Tá? Então, essa extensão também não é automática. O ideal, naturalmente, é que você tenha simetria entre o que está no contrato e aquilo que está no acordo. E nesse acordo, e quando a gente fala em acordo, sobretudo para empresas familiares, eu tenho a possibilidade de colocar acordos de bloqueio, de preferência. Então, o cumprimento de obrigação de fazer de preferência, a definição do cumprimento de obrigação de fazer de preferência, numa cláusula, por exemplo, de condição de compra, condição de venda, put option, call option, ou nas cláusulas de preferência
pura e simples de oferta, esse tipo de situação resolvida por meio de cláusula compromissória, estabelecendo a obrigação, cujo exequatur vai se dar lá no Poder Judiciário. Tá? Também, dentro da arbitragem, há cláusulas patrimoniais, discussão envolvendo questões patrimoniais, valuation, em geral. Tá? E ainda, por força de interpretação favor arbitratis, a gente pode também pensar na apuração de dano ex delito dentro do procedimento arbitral. Tá? Então, às vezes, a cláusula é genérica e ocorre um delito, uma necessidade de ressarcimento de danos causados por um sócio. Isso pode se dar também dentro do procedimento arbitral. Essa, inclusive, é uma interpretação de um grande societarista, o professor Nelson Eiserick, que tem texto, inclusive, sobre esse assunto. O segundo bloco de regras societárias que a gente pode pensar é justamente envolvendo questões de valuation. Mas não só isso, dentro do ordenamento, da organização patrimonial de uma sociedade, a gente pode pensar também numa sentença arbitral que aplique a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Que aplique desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do procedimento arbitral. Isso também é perfeitamente possível, com, naturalmente, concessão de direito de defesa para os sócios e quem vai ser atingido por uma desconsideração, mas, enfim, com perfeita possibilidade e uma certa estabilização de doutrina sobre esse assunto. E para encerrar, inclusive, estou chegando ao fim do meu tempo, doutora Gisele, se eu passar, por favor, me policie. Eu tenho o terceiro bloco de conjunto de regras, que é a organização da atividade societária. Então, aqui a gente implica análises envolvendo administradores e envolvendo também, por exemplo, invalidação de assembleias. E são matérias que também pode ser envolvida dentro de um procedimento arbitral, porque aí, numa análise de arbitrabilidade subjetiva, é possível imaginar uma cláusula compromissória que se estenda também para administradores, obtenção de responsabilidade de administradores, tomada de contas e certos assuntos que muitas vezes são recomendáveis estrategicamente de ser resolvidos pela arbitragem em vista do sigilo que ela oferece. Tá? Há uma discussão importante de sigilo de arbitragem com a Receita Federal pedindo explicações aí em câmaras arbitrais sobre a solução de certas arbitragens, indenizações, etc. Mas esse é outro assunto, não precisa para agora. E, por fim, a solução de controvérsias envolvendo invalidação de deliberações assembleares, que podem ser feitas também no âmbito da discussão de um procedimento arbitral. Com isso, eu encerro por hora a minha análise, devolvendo a palavra à doutora Gisele para que conduza os nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Gustavo. Estou aqui em êxtase ouvindo falar. Fico até sem palavras, não tem nem como complementar tanta informação assim, né? Mas eu vou fazer um pedido aqui que foi feito, que veio para mim, se o doutor puder depois compartilhar o número do acórdão, pode ser aqui pelo bate-papo. E eu queria fazer uma questão, depois eu devolvo a palavra para o doutor Rubens fechar, que é em relação à extensão. Bom, o primeiro ponto que eu queria fazer sobre sua fala é em relação que eu acho que realmente se fala tanto que já se falou tanto em arbitragem, comparando com o Poder Judiciário, para fazer as colocações das vantagens entre um e outro, que realmente você teve uma fala hoje que eu acho muito importante, que é falar sobre a cooperação, né, que Tribunal de Justiça e câmaras privadas, né, arbitragem e processo têm que caminhar como aliados, né, porque estão juntos nisso, em todos os sentidos, né, desde os cumprimentos de decisões arbitrais que precisam ser feitas
pelo Poder Judiciário, até o poder de controle, que também é exercido pelo Poder Judiciário, enfim, estamos juntos, né? E a arbitragem, nesse sentido, também, quando a gente pensa no tribunal multiportas, né, nos sistemas multiportas, a gente tem que pensar sempre que o judiciário não tem que ser excluído, é uma porta, né, são várias portas. Aí vale analisar aquele conflito, as suas particularidades, as suas nuances, para ver em qual destas portas a solução se dará de forma mais efetiva. Então, acho que esse é um pensamento importante que nós precisamos ter, não é de exclusão, mas de acréscimo, né? De mais possibilidades de se resolver um conflito e buscar qual seria o mais adequado para aquele caso posto. E aí eu queria fazer uma pergunta, na verdade, agora sobre o tema da extensão das cláusulas compromissórias para esses terceiros. Quando a gente fala, por exemplo, de herdeiro menor de idade, como é que fica essa questão, né? Uma vez que ele não poderia, um menor de idade não pode, né, ser anuente ali da cláusula compromissória, mas como fica essa questão da extensão para herdeiros que, quando da elaboração do contrato, eram menores de idade, quando da escolha pela arbitragem através da elaboração de cláusula compromissória, eram menores de idade. Se a gente inocula nas análises um herdeiro menor, a gente já traz a voca à incapacidade, né? A incapacidade torna indisponível o direito. Então, realmente isso afasta a possibilidade de cláusula compromissória. Se é um herdeiro incapaz, mas a duração do contrato prorroga, né, por tempo que ele permita adquirir capacidade plena, aí a gente tem um outro problema, quer dizer, ele foi contratado incapaz, com produção de efeitos posteriores. Agora, sendo posterior à instauração da arbitragem, com ele já capaz, eu vejo como possível a instauração de arbitragem mesmo assim, porque o efeito da arbitragem foi posterior. Era nesse sentido mesmo a pergunta, quando firmado antes, mas a efetivação depois. Sim. Obrigada, doutor Gustavo. Passo a palavra para o doutor José Rubens. Parabéns pela exposição, doutor Gustavo. Muito clara, muito objetiva. E eu estou aqui fazendo as minhas anotações. Toda hora que eu penso numa pergunta, o doutor já vai lá e complementa o raciocínio. Eu falei, ele não vai deixar nenhuma pergunta para eu fazer aqui. Mas me ocorre que, na arbitragem, parece que todas as questões elas são patrimoniais, né? A maioria, a grande maioria, quando a gente trata do direito de sócio, a gente vai muito focado ali na apuração de haveres, a gente está sempre presente nessas questões que envolvem o capital, né? A saída do sócio, a apuração dos haveres dos herdeiros, porque o sócio remanescente não concorda com o ingresso deles, a questão da apuração da participação do cônjuge no negócio, né? Indiretamente, tem muita gente que não observa isso, né? Pelo regime de bens no casamento, o cônjuge, embora não empreste o nome, não figure como sócio, dependendo do regime de bens, ele é sócio pelo regime de bens. E quando há aí o divórcio, a dissolução da sociedade conjugal, até da união estável, que é o regime da comunhão parcial, a gente pode ter o interesse dele na apuração desses haveres. E o que é interessante, que a gente percebe hoje que até os juízos de família, pela sobrecarga de trabalho, a gente percebe que eles estão querendo dar um jeito de ficarem livres, né, daquelas questões patrimoniais. Eles querem julgar a essência da questão familiar, que é a questão da dissolução da sociedade conjugal em si, e aquelas questões que não podem nem estar sujeitas ao processo arbitral, que é o caso da guarda, a visita, ao pensionamento, aos alimentos, né? São os itens lá que são indisponíveis, em princípio, né? Até é interessante, porque os alimentos, enquanto potência, eles são indisponíveis, mas depois de devidos e acumulados, é possível se acordar sobre o pagamento
é possível até a renúncia, não a renúncia, mas o perdão daquele valor, né, ou parcial ou até total. Mas o que eu observo é isso, a gente tem um ambiente em que toda a arbitragem passa pela questão patrimonial, principalmente. E uma das coisas que eu fico sempre chamando a atenção é que os colegas profissionais do direito precisam adotar a linguagem que a lei dá, né? Que se a gente começa a utilizar esses brocardos, esses dispositivos, essas maneiras de trazer a inferência do dispositivo, tudo fica mais fácil. Quando a gente fala na aplicação da arbitragem a situações, né, a extensão da arbitragem a empresas do mesmo grupo econômico, a gente vai descobrir o que é grupo econômico pelo Código Civil, a lei de SA também traz isso, mas o Código Civil também repete, lá no artigo 1097, o que são empresas coligadas. Nesse contexto, a gente também tem os contratos coligados, né? A gente percebe que a exploração de uma atividade econômica, ela não é decorrente de um único negócio. A gente tem até um caso que a gente explorou bastante isso numa discussão de uma concessionária de uma determinada marca com o fabricante, mostrando que o contrato de concessão comercial não é pura e simplesmente o contrato de concessão, mas ele é um contrato coligado a um universo de contratos que necessitam existir para que a concessão exista. Por exemplo, a locação do ponto comercial, a compra do ferramental, os contratos de trabalho, o contrato de fornecimento de energia elétrica, de serviço de telefonia, tudo aquilo para prestar o serviço de garantia para o comprador. Então, a gente consegue caminhar, às vezes, com uma redação que não é tão complexa, não é tão difícil, basta a gente olhar os instrumentos legais que eles vão nos fornecer ali, os caminhos. E eu vou deixar aqui uma pergunta para o doutor Gustavo, como que vê essa questão, se vê a possibilidade, que a gente está falando em empresas familiares, a questão da dissolução das sociedades conjugais entre sócios ou de um sócio casado, né, que o cônjuge não participa da sociedade, como vê essa questão da instauração da arbitragem lá no processo de divórcio? A possibilidade disso, a fase que seria mais recomendável, como que se daria isso? É difícil conceber que os cônjuges vão assinar um acordo previamente dizendo que solucionarão por arbitragem, que é difícil isso. A pessoa já casa pensando como é que vai separar, né? Como é que vai divorciar. Eu já vi uma cláusula assim num contrato de união estável, né? Em que ele é negociado. Casamento é diferente, casamento tem umas formalidades e tal, mas numa cláusula, num contrato de união estável, a definição de que se houver a dissolução da união estável, a partilha de bens será solucionada por arbitragem. Então, já remetendo à arbitragem, a parte a discussão da partilha. Inclusive a data, a partir do momento que eu tenho a união estável, quais são os bens comunicáveis, e eventual valorização de cotas também, que foi cotas e ações, que foi aquela discussão que propus. Já num acordo, num pacto antenupcial, desculpa, o horário já está começando a falhar. Num pacto antenupcial, é possível conceber, no pacto antenupcial, uma cláusula compromissória de arbitragem para partilha? Até mas é difícil, né? As tradições e o casamento não são feitos para ficar dissolvendo, então as partes não discutem isso. Quando muito você consegue fazer eles compreenderem que em famílias empresárias é recomendável o regime de separação de bens. Não significa que ama menos, que tem menos amor envolvido. Significa que pode ser importante para a preservação dos interesses da família, que eu não estou falando que o casal já vai se separar, ou que está comprando tudo, mas pode ser importante para a pacificação das discussões, para isolamento de esferas de imputação de responsabilidade, para facilitação da atividade empresarial, porque aí não precisa de outorga uxória ou outorga marital em avais e fianças, e na atividade empresarial isso é muito comum, né? E, às vezes, para minimizar os efeitos para o marido ou para a esposa em relação àquele outro
que seja com o empresário, porque o empresário envolve riscos muito maiores do que a esposa é funcionária pública e o marido empresário. E aí, vou expor a esposa em outorgas uxórias seguidas, e que às vezes o banco é outorga uxória, mas ele coloca uma corresponsabilidade lá, um aval simultâneo, né, dos dois. E aí, eu vou expor a esposa à atividade empresarial e vice-versa. Isso aqui não tem... O marido pode ser o funcionário público e ela é empresária, e aí? Né? Então, é difícil convencer já que não está amando menos, porque está casando no regime da separação de bens. Então, imagina colocar uma cláusula compromissória de arbitragem na outorga uxória. Isso é muito difícil de se conceber. Agora, isso de início, né? Se a gente analisa de início. Agora, se a gente analisa no curso do casamento, ou no curso da união estável, a união estável, como disse, é mais fácil que pode estar contratada. Agora, no curso do casamento, uma cláusula compromissória de arbitragem dentro de um acordo de sócios, com o cônjuge dando ciência, pode ser que ele esteja vinculado. Não dando ciência, eu levar a partilha, principalmente, essa é a grande discussão, levar a partilha de bens para a arbitragem vai depender da instauração, da existência da cláusula compromissória em algum lugar, ou que eles consensualmente joguem para a arbitragem a discussão da partilha. E, às vezes, isso pode ser salutar. A questão é que aí, volta a minha introdução, né? Cabe ao advogado esse convencimento. Cabe aos advogados, inclusive, encontrarem o consenso de onde vão brigar. E esse é um ponto cultural, inclusive, que a gente não está bem informado nesse sentido. O advogado ainda está sendo treinado para colocar o cotovelo na mesa e chamar o outro para briga, trocar liminar de lá para cá, ir lá no tribunal, despachar memoriais. Então, enquanto a gente continuar com essa cultura, vai ser difícil você imaginar a possibilidade de uma conversa estratégica entre ambas as partes para solucionar a controvérsia de forma rápida por meio de arbitragem, inclusive em matéria familiar. Não sei se respondi, doutor Rubens, porque eu me empolguei acho que aqui, sim, a sua pergunta era muito bacana, eu empolguei. Tá bem completa. E eu acho que, como você abordou no começo, eu acho que tem tudo a ver com a sua colocação no final, a questão do preconceito. Preconceito nosso, de nós, profissionais da advocacia. Porque talvez não trazendo ao cliente a informação da possibilidade da existência daquela ferramenta, daquele meio de solução pacífica de um conflito, a pessoa não adota. E a gente percebe hoje que as pessoas estão buscando soluções rápidas, buscando soluções adequadas. Então, a minha colocação é mais nesse sentido. A gente precisa começar a pensar fora da caixinha, que apesar de ser pouco provável que as pessoas adotem num pacto antinupcial uma arbitragem para solucionar um dissenso, lá no caso de um divórcio, é bem possível que o divórcio aconteça, né? Porque o casamento dura enquanto as pessoas estiverem casadas hoje em dia. Isso pode durar pouco ou muito tempo. E a questão que a gente percebe é que há uma inter-relação muito forte entre o direito de empresa e o direito de família, que traz essa área nebulosa, né, do patrimônio, como fica, né? Qual juiz julga a partilha das cotas sociais, a apuração de haveres? Se a gente deixar para o juiz da família, pode virar uma briga interminável, uma discussão interminável. E se a gente tiver essa possibilidade de, na linguagem do Código de Processo Civil novo, né, no ambiente da cooperação, na busca de uma solução adequada para o caso, mesmo não havendo a cláusula arbitral, a gente talvez consiga trazê-los para a arbitragem para resolver aquela questão de uma apuração de haveres, de uma partilha e assim por diante. Eu acho muito completa a sua resposta, doutor Gustavo, muito percussiente, muito boa. Mas é a que me restou na sua brilhante exposição. Brilhante, muito bem, parabéns. Obrigado. Eu inclusive, fiquei pensando numa outra questão aqui, que diz respeito a essa necessidade de uma cultura de colaboração. Eu já tenho notícias, inclusive, a gente vai conversando nesses ambientes acadêmicos e mesmo de pesquisa aí de jurisprudência e tal, que
também na arbitragem, os advogados já estão exagerando na judicialização. Já começaram a estragar o procedimento também, bombardear o procedimento, plantar nulidades. Então, isso vem acontecendo e a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um procedimento feito para pacificação. A gente precisa inverter a cultura, que é a cultura da pacificação, e não da litigiosidade excessiva, né? Então, a arbitragem já começou a ser bombardeada. E, obviamente, cabe aos árbitros e cabe às câmaras arbitrais se estruturarem para manter a rigidez do procedimento, para mantê-lo indene, para mantê-lo estável, para mantê-lo livre das nulidades. Então, naturalmente, com a tranquilidade própria do procedimento arbitral, produção da prova naturalmente ocorrendo, escutar a testemunha, escutar detalhadamente a testemunha, com toda a paciência, né? Porque é diferente, é um processo para um árbitro, não são 5.000 processos para um juiz, é diferente. Então, produz a prova, vai, investiga, vai a fundo. Como é que uma parte vai alegar cerceamento de defesa depois, né? Para pedir a anulação da sentença arbitral. Então, são certos traquejos que a prática vai mostrando para a gente, inclusive, especialmente para a preservação do procedimento. Perfeito. Perfeito. Boa, belíssima abordagem, doutor Gustavo. E a gente percebe que o ambiente da cláusula arbitral ele vai perpassar aí por várias situações inusitadas, né? Até na via testamentária, a gente percebe que é possível, apesar do testamento ter que ser validado pelo Poder Judiciário, a partilha pode ser uma partilha arbitral, pode ser solucionada assim. O pacto antinupcial também, a partilha no divórcio, na dissolução da união estável e assim por diante. Será que a gente vai ter alguma pergunta, doutora Gisele? Na verdade, assim, eu queria só enfatizar isso da cooperação, porque eu realmente acho que esse tem que ser o olhar para a arbitragem, né? Quando o advogado entra num procedimento arbitral, ter esse olhar de cooperação entre tribunal, advogados e partes, no sentido de que todo mundo trabalhe junto para buscar uma sentença, né, que realmente apreciou tudo que deveria, e isso dá dilação probatória ampla também, né, na arbitragem, de ter esse olhar mais minucioso, e abrir mesmo para que as partes possam produzir as provas amplamente, porque eu acho que é essa a ideia, né, que se resolva, mas se resolva com mais técnica, né, e para que a gente tenha um resultado mais efetivo, até para que mesmo aquele que, entre aspas, perde, né, porque a arbitragem também é um procedimento que o pedido de uma das partes vai ser acolhido e, naturalmente, da outra não, mas a ideia de que a sentença seja tão bem elaborada que exista essa compreensão, não, realmente não tinha como ser diferente, né? Eu acho que a arbitragem tem que deixar esse sentimento, né? Não aquele sentimento sempre de insatisfação e escassez que normalmente se tem no processo comum, ou porque teve uma prova indeferida, ou porque a parte se sente tolhida de alguma maneira, enfim. Então, acho que esse pensamento da colaboração e de realmente todo mundo trabalhar juntos em equipe para que o procedimento seja sem obstáculos, né, fluídico, digamos assim, é a ideia que tem que ficar. E esse evento de hoje, acho que tem também o objetivo de trazer um pouco essa desmistificação da arbitragem como algo distante de nós, distante da pequena empresa, distante da nossa realidade econômica, e deixar essa mensagem de que é uma porta para muitos casos, que para muitos casos se coloca como mais adequada e que vai efetivamente satisfazer todo mundo, inclusive os advogados, né?
Então, deixar essa mensagem, e para nós advogados também trabalharmos isso em nós, porque realmente é o que o doutor Gustavo falou no início. Já desde a universidade, eu, por exemplo, não tive contato nenhum, né, com mediação e arbitragem na minha formação, e quantos outros, né? Nós fomos formados pelo Código de Processo Civil, e é ali que estamos, né? A gente é condicionado a isso. Então, esse olhar diferente, né, que eu costumo dizer que é a gestão estratégica do conflito, olhar para o conflito, analisar suas particularidades, suas nuances. Às vezes, um conflito tem partes dele, que é o que o doutor Gustavo falou, por exemplo, do divórcio e da partilha, que dá para fazer cortes. Determinado assunto, o melhor caminho é esse, né? E este outro assunto é melhor conduzir dessa forma para a resolução. Então, é possível isso, inclusive, né? Esses cortes. Então, acho que esse olhar nosso, mais apurado, nós como advogados, né, de olhar para esse conflito de uma forma mais humana e mais ampla, né, mais sistêmica, digamos assim, eu acho que é o caminho, né, para que a gente encontre efetivas soluções. Eu gostaria de ver com os doutores se tem mais alguma colocação para fazer, doutor Rubens, doutor Gustavo. Eu tenho uma pergunta ainda, que eu estava pensando aqui para o doutor Gustavo. Fique à vontade. Qual que seria, doutor Gustavo, na sua opinião, o maior desafio para nós, profissionais da advocacia, inseridos nesse ambiente de uma litigiosidade excessiva, pregada desde os bancos acadêmicos? Qual que é o maior desafio para virarmos as nossas forças para a arbitragem, para a gente ter sucesso, ou para a gente, pelo menos, iniciar de uma forma exitosa na arbitragem, na sua opinião? A sua pergunta é muito bacana. Eu acho os desafios para a solução disso são sistêmicos, né? E geracionais. Então, isso começa com a cultura, né? Gerar uma cultura que envolva essa forma distinta de solução da controvérsia, gerar uma cultura de compreensão de que no ambiente arbitral a forma de litigar é diferente, ela é colaborativa, né? Também a forma de litigar não é plantando nulidades para serem arguidas ou para você derrubar a sentença arbitral, isso é cultural, né? Então, começa por aí. E essa cultura vem da formação, né? Nós temos várias gerações aí militando na advocacia que não se formaram com essa cultura da arbitragem. Agora começou, essa cultura, isso vem sendo implantado, as competições de arbitragem que tem Brasil afora aí, têm sido bem interessantes e com resultados bastante estimulantes para os alunos nas faculdades, né? Então, começa nessa formação de novas gerações que já saibam como lidar em arbitragem. Além disso, é preciso um trabalho, digamos, de convencimento, de mostrar resultados, né? Naturalmente, eu não posso sair falando, eu fiz a arbitragem do caso tal, que vai estar coberto por sigilo. Mas, pelo menos, dizer os resultados, isso tem sido muito feito pelas câmaras de São Paulo, né? Eles divulgam quanto volume de arbitragem que passa, volume de dinheiro de arbitragem que passa pelas câmaras, quais as soluções e a rapidez com que se solucionam os casos, né? Então, esse convencimento do empresário, esse convencimento do contador, também fazem parte. Isso envolve discussões em câmaras de comércio, isso envolve discussões em associações, para mostrar a eficiência do procedimento, né? As câmaras também podem se unir para a promoção dessas competições e gerar essa cultura no estudante, e é um trabalho de longo prazo. Pode ser que nós falemos aí em 5 anos para a implantação, 10 anos, ou 2 gerações, e as gerações às vezes se contam por 15 anos cada um. Então, o importante é fazer acontecer. Em São Paulo já é uma realidade para grandes procedimentos. Em Campinas também, alguns grandes procedimentos acabam tendo lá, mas por que não os pequenos procedimentos? O que ainda acontece? Quais as travas para esses pequenos procedimentos? Eu apontei algumas decorrentes dessas pesquisas que a gente fez, né?
custos incompatíveis com a demanda, falta de confiança no procedimento, às vezes, vou pôr minha causa em determinada Câmara, eu não confio na Câmara, né? Eu acho que ela vai julgar a favor do fulano e tal. Não, não é assim, né? Então, preciso gerar essa contracultura aí do negativo, espalhar a boa nova, né? E devagar acontece. Talvez não seja a nossa geração a ver, seja a geração seguinte, mas já está bom, fomos nós que tentamos essa disseminação da arbitragem expedita, da arbitragem também para pequenas atividades, ou compatível com as atividades econômicas de uma determinada comunidade. A arbitragem não é só para coisa grande, né? Então, isso é um trabalho sistêmico e de longo prazo que precisa ser implantado. Perfeito. O que o senhor acha? Eu acho perfeito. E acho também essa questão da arbitragem expedita, a gente tem uma ideia arraigada com relação, por exemplo, às sociedades por ações, ao Conselho de Administração, que é um órgão assim portentoso, ele é formal, ele tem suas atas. Eu estava lendo uma obra outro dia dizendo assim, você precisava ter um conselheiro no seu negócio, a semelhança de um conselho de administração. E o exemplo que foi dado é muito simples, né? A pessoa pegou e disse assim, olha, se você tiver, por exemplo, uma panificadora, é bom você ter um conselheiro, aquele amigo seu, mas um amigo que te fala verdades. Convida ele um dia para frequentar a sua loja e ver se ele é bem atendido, se o que ele comeu estava bom, se o café estava quente, estava bem feito, se as pessoas atenderam ele com um sorriso no rosto e tudo mais. Então, não é necessário a pessoa formar uma SA para ele receber um feedback, como receberia de um conselho de administração. Então, vai aí, eu acho que o desafio que o Dr. Gustavo está colocando para nós todos é esse, né? A gente tem que fazer as coisas de uma maneira mais simples, né? Mais pé no chão. E eu faço votos que a gente não demore tanto, né? Que a gente fique já vendo resultados nesta geração. Eu acho que a gente tem tudo aí para dar certo, né? E falta apenas... É esse o contexto, principalmente o que você colocou, acho fundamental. É cultural. E depende de quem oferece o produto, né? O vendedor, a gente percebe que as vendas de um determinado produto acontecem porque os vendedores são bons, né? E o produto ruim fracassa porque os vendedores não querem vender. Então, nós somos os vendedores da arbitragem, nós, os profissionais da advocacia, que sabemos escrever corretamente, de uma forma clara, objetiva, a cláusula arbitral. Então, acho que é esse o ponto, mexer na cultura nossa aqui, dos profissionais da advocacia. Foi perfeito. E eu penso também que é isso, né, doutores? Falar, 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 palestras, escrever e falar, e falar, e falar, é assim, né? Não tem outro jeito. Começa a plantar a ideia, né, nos profissionais e chamar atenção, criar alguma curiosidade para olhar um pouco mais para o tema, porque eu acho muito interessante, eu sempre penso isso em mim, assim, quando a gente inicia o estudo assim da arbitragem e começa a entender, parece que a gente, né, vai ficando cada vez mais instigado. Eu tenho essa sensação, só precisa do primeiro passo, porque realmente é instigante, assim, é um instituto instigante e muito interessante, assim, né? E não sei, eu percebo que muitos advogados, assim, como eu cheguei num momento da carreira que eu estava bastante cansada dessa litigiosidade enraizada né, e recursos e processos que perduram no tempo. E eu estava um pouco já bem cansada dessa rotina, assim. E quando eu passei a ter esse olhar diferente de que existem outras maneiras, e aí não falo só da arbitragem, né, mas tantas outras, né, entre a mediação, entre a conciliação, hoje tem outros institutos também, né, o Dispute Boards, que são as comissões aí para os comitês para estudar
uma solução para determinadas coisas. Então, a gente vai vendo que existem saídas, e aí vai animando. Eu tenho essa sensação que a gente vai ficando animado quando a gente dá o primeiro passo. Então, é isso. Queria ver com vocês se tem mais alguma colocação, se vocês querem já fazer o fechamento, e aí eu passo a palavra para vocês aí para fechar, e depois eu também gostaria de falar mais algumas palavras. Eu apenas agradeço, Gisele, pelo convite que você fez, estar aqui na sua presença, acompanhando o Dr. Gustavo. É um ambiente assim, muito bom, que propicia a gente trazer essas reflexões, compartilhar isso, propagar essas ideias. Muito bom agradecer a você, o Dr. Gustavo, e a 12ª subseção, que está sendo aí uma usina, né, de informações, de eventos, que continue assim. Oxalá. Muito obrigado. Eu faço coro com o Dr. Rubens no agradecimento, à doutora Gisele pela organização, a subseção também, por difusão do conhecimento. Conclamo a todos e todas que nos assistem a se aventurarem pelo tema, né? E buscarem essa cultura da arbitragem, que é uma cultura, inclusive, da cordialidade no trato entre os advogados. Então, isso precisa ser retomado. Tem um texto muito bonito do Dr. Manuel Alceu Afonso Ferreira, um grande advogado, escreveu na revista da Associação dos Advogados de São Paulo, umas 5 revistas atrás, mais ou menos, reclamando dessa perda da cordialidade no trato entre os advogados. Isso também é importante no procedimento arbitral, isso ganha um relevo muito grande, porque nós estamos entre pares para encontrar soluções, né? Então, essa volta da cordialidade também precisa ser buscado, que está se perdendo, é uma lástima, né? É uma lástima. De qualquer modo, vamos falar de coisa boa. Eu queria mesmo era agradecer e me colocar à disposição, sempre à disposição para essas discussões. Muito obrigado, doutora Gisele. E doutor Rubens, meu abraço. Doutor Gustavo, eu que agradeço. Foi uma honra tê-los aqui comigo essa noite, e foi uma delícia ouvi-los, né? Doutor Gustavo falou tudo, como o doutor Rubens disse, eu também em vários momentos anotei assim, e em seguida já vinha a resposta, fiquei sem palavras, foi completo. Agradecer por essa troca, né, de conhecimento, e por estarem aqui, ajudando a implantar aí um pouquinho dessa ideia para nós todos. Agradeço ao OAB, a comissão de eventos, a comissão de arbitragem, e a vocês pela presença, que possamos fazer muitos outros como esse, muitos outros encontros para debater esses temas. Obrigada e boa noite.